Você sabia que existe vida depois do parto? Depois da morte eu não sei, porque aí não é comigo. Mas depois do parto eu posso te garantir que tem. Vocês já sabiam disso? Sabia que dá para ser mãe e continuar sendo gente? Mas antes de eu te contar como eu consigo isso, vou me apresentar. Meu nome é Ana Luísa e eu sou técnica em nutrição e professora há quase 20 anos. Mas, desde que eu tive o Joca e o Samuca, que são os meus gêmeos de 4 anos, a minha principal função na vida é ser mãe. É fácil? Não. Gente, nem de longe tô aqui pra te falar, nossa, sua vida vai ficar super fácil. Não, não é. Agora, essa palavrinha mãe, que é tão pequenininha e tão pesada, né? Gente, como pesa, né? Você falar sou mãe. Parece que é uma sentença, né? Tipo, é isso a minha vida. E não, mas eu vou te contar por que essa palavra é tão pesada. Ela é pesada, sim, por causa de um palavrão horroroso chamado patriarcado. Já ouviu falar dele, né? Se você não ouviu, é assim, é um bando de geralmente machos escrotos, tá? E se você não é um desses, esse vídeo não é sobre você, tá? Que canonizam a mãe. Então, a partir do momento que você engravidou, você morreu. Nasceu uma santa que vive em função dos filhos, não se cuida, não trabalha, não tem ambição, não tem amigos, não tem desejos e muito menos tem descanso e lazer. Agora, gente, só me responde uma coisa: dá pra ser feliz desse jeito? Eu descobri quando os meninos nasceram que não era tão difícil quanto me pintavam. E aí, a partir disso, eu comecei a contar as minhas histórias com eles, como era ser mãe, né? Enfim, aí eu comecei a postar a nossa rotina, o que eu faço de brincadeira, de comidinha, desde que eles eram bebês até agora. E esses dias eu soltei uma enquete no Instagram que me deixou chocada, que mais de 30% das mães que eu conheço é infeliz em algum aspecto da vida. Gente, 30%, tudo bem, não é uma amostra geral, não, porque eu não sou essa mega influencer, mas, gente, 30% não tá feliz. E por que não tá feliz? Ou porque não sabe como mudar, ou porque não tá tendo a ajuda necessária. Então, hoje eu vou contar pra vocês o que eu faço lá em casa que funciona, pra você ver se consegue adaptar alguma coisa aí pra você. Ao longo dos meus vídeos, vocês vão perceber que eu sou doida por rotina e organização. Mas isso veio da minha profissão, porque pensa, professora a vida inteira, eu lidava na educação infantil, com tipo 18 crianças de 2 anos. Se eu não fosse organizada e não tivesse um método, uma rotina que funcionasse, que fosse bem estruturada, com certeza eu ia deixar a criança se machucar, perder criança pelo caminho, ia enlouquecer na profissão, não ia conseguir manter a sanidade, né? Então eu levei isso pra minha vida. Logo que os meninos nasceram, eles ficaram 1 mês na UTI. Aí depois eu conto a história da UTI em outro vídeo, mas assim, quando eles chegaram em casa, desde o comecinho, eu fui prestando atenção no que eles precisavam. Basicamente, se você não tem filho, ou se você tá grávida, ou se tem um recém-nascido, você vai se identificar aqui. Basicamente, o neném precisa de 3 coisas. Ele precisa de higiene, que é a alimentação e a troca, enfim. Ele precisa de sono, e neném dorme muito. E aí que eu vou entrar na parte de sono de neném. E ele precisa de estímulo, de uma brincadeira, qualquer coisa do tipo. Então, o que eu fazia era sempre pensar em, primeiro, o que eu vou fazer com esse neném, né? Que tipo de estímulo um neném recém-nascido pode ter? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o fato de colocar o neném num tapetinho no chão ou de bruços por alguns minutinhos já tá sendo um mega estímulo para ele. Mesmo um recém-nascido, aí você fala, nossa, vou botar um recém-nascido no chão? Vai, velho, vai, porque ele não vai rolar de lá. Vai acontecer o quê? O que pode acontecer se você colocar o neném no chão? Claro, gente, um tapetinho, né, um edredom, eu colocava EVA.
Eu tinha dois, né? Enquanto eu tinha um estimulando, eu não queria que o outro se machucasse. Brincou, deu risadinha, deu um cheirinho, uma chacoalhadinha, aquela coisa linda que toda mãe sabe fazer. Higiene. Troca, enfim, se fosse dar banho, qualquer coisa do tipo. Mamada, deixava a barriguinha bem cheia e punha pra dormir. E aí que vinha o truque. Quem tem mais de um, quem é mãe de múltiplo aí, eu fazia de um jeito, você faz do jeito que você bem entender. Mas a minha dica é: organize os horários. Por quê? Se você conseguir fazer os seus nenéns sincronizarem a rotininha deles, os dois vão dormir ao mesmo tempo e você vai ter o quê? Tempo! Que mãe que não precisa de tempo, gente? Me conta. Então, isso era o que eu fazia. Às vezes eu tinha ajuda e eu não amamentei muito tempo, eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas eu dava mamadeira ou peito para um e quem tava me ajudando, fosse minha irmã, meu marido, minha mãe, qualquer pessoa que estivesse em casa, eu caçava a pessoa e falava, Tó, dá mamadeira pra esse. Gente, aí eu vou fazer uma pausa para a dica mais importante. Peçam ajuda. Se a gente não pede, ninguém vai oferecer pra gente. Ninguém. E aí, é isso que eu quero que vocês entendam, que se a gente pede, as pessoas vão fazer e vão fazer de coração. Sabe por quê? Elas não querem ficar oferecendo pra não achar que estão sendo enxeridas, sabe? E também pra não ficar forçando barra do tipo, eu vou dar um recém-nascido na mão dessa pessoa, tá louca. Dá, velho, dá pra ela. Manda botar uma toalhinha assim, lavar a mão, passar um álcool, pega aquele neném. Mesmo que você tenha um só, porque no meu caso eu tinha dois, não tinha muita escolha, né? Eu sempre tava com um e alguém tava com outro. Agora, se você tem um só e você pode dar ele um minutinho pra pessoa, seja pra ela dar uma mamadeira, seja pra ela pôr pra rotar, é um tempinho que você ganha. Que você ganha pra tomar um banho, que você ganha pra comer uma comida quente, né? Que você ganha pra tirar o pijama, pra escovar o dente, porque eu sei como é ter recém-nascido. Não é fácil. Às vezes você passa o dia de pijama, nem escova o dente. E tudo bem também, né, gente? A gente faz o que dá e, enfim. O importante é manter a criança viva, né? Enquanto é recém-nascida. Aí, o que eu fazia? Dava mamadeira e ninava os dois ao mesmo tempo. Se um tava com sono e dormia rapidinho, eu pegava o outro, ninava, punha musiquinha de ninar. Sabe o que funcionava muito? O som de útero. Funciona pra caramba, porque é um ruído brando, né, que a criança ajuda a se autorregular e a se acalmar até ela dormir. Então, quando eu tava sozinha, eu punha os dois no carrinho, então mamou, arrotou, punha os dois no carrinho e ninava. Ninava até dormirem. Dormiam, gente, a criança está alimentada, a criança está limpa, a criança está segura dormindo no carrinho. É tempo meu. Nessa hora, às vezes eu tinha coisa da casa pra fazer, óbvio, mas às vezes, gente, vamos ser honestos aqui, às vezes tem coisa que você precisa fazer que não é urgente. Urgente é se cuidar, né? Comer. Como é que uma pessoa tá amamentando, cuidando de recém-nascido e não come, não dorme, não senta? Então, os meninos faziam essa rotininha aí a cada 3 horas, parecia um reloginho. E isso demorou pra gente sincronizar uns 2 meses. Então, quando eles tinham 2 para 3 meses, a rotininha deles já era bem estabelecida. Era brinca, cuida da higiene, dá mamar, barriguinha cheia, dorme. Nessas sonecas, eu escolhia pelo menos 2 no dia para eu descansar. Então, eles deitavam, eu deitava também. Ou eu ia fazer minha unha, ou eu ia fazer uma drenagem, se tinha alguém na casa para ficar de olho neles. Eu até cheguei aí em festa, sabe? Uma priminha deles fez aniversário, tinham, sei lá, 2 meses e eu fui. Fui no intervalo das mamadas, deixei com o pai. Segredo, gente, eles têm pai. A maioria, né? Que a gente conhece, pra quem eu tô falando aqui, a gente sabe que não é a realidade de quase 6 milhões de crianças da população, mas os que têm pai, eu vou contar um segredo pra vocês podem usá-los. E pai é um bicho bem útil às vezes, sabia? Se você dá o neném pra ele, eu prometo pra você que ele não vai matar. Prometo. Fica tranquila. E aí,
Eu fazia isso desde que eles eram pequenininhos e eles foram crescendo e a rotina foi mudando, as sonecas foram espaçando, porém, eu fui mantendo aquele ritmo, né, de horário para acordar, horário para tomar café da manhã. Depois do café da manhã eu faço uma brincadeira com eles, geralmente, ou uma coisa que eu proponho, ou agora com quase 4 anos, eles já pegam alguma coisa e vão brincar mesmo. E aí, almoço, eu mantenho uma soneca à tarde, depois do almoço. E isso, gente, é muito importante, porque tem muita criança que vai criando resistência à soneca. Por quê? A partir do momento que ele começa a deixar de ser bebê para começar a virar criança, a vida fica muito divertida, né? Tem muito estímulo, tem muita coisa que ele gosta, ele já começa a ter a personalidade de falar, não quero, eu não vou dormir, não tô com sono, mas soneca é tão importante em todos os aspectos, né? Mas assim, pra você mãe, porque ó, hoje em dia eu não tenho ajuda, eu não tenho babá, eu tenho meu marido que trabalha durante o dia e faz a parte dele de manhã e à noite. E eu tenho meus pais em outra casa, não na minha. Então, geralmente sou eu e os meninos. A hora que eu termino a rotina do almoço, eu já tô cansada, porque a gente acordou cedo, a gente brincou, eu arrumei casa, eu fiz almoço, eu cuidei de 2, eu apartei briga, eu fiz o meu treino, geralmente, que é muito importante, gente. Achem tempo para se cuidar. Se não for para treinar, que seja qualquer coisa que você goste, mas achem tempo para vocês também. Mesmo com as crianças acordadas. A idade que eles estão, eu já consigo falar agora. Vocês vão brincar entre vocês, porque a mamãe vai fazer isso até o relógio apitar. E a gente tem esses combinados. Eu mantenho firme. Por quê? Para eles entenderem que eles não são os donos do universo, né? Os donos da minha vida. E que sim, eles são grande parte dela, mas eles não são a única parte dela. Que a outra parte da minha vida precisa de descanso, precisa comer, precisa de várias outras coisas que não envolvem filhos, certo? Como esse vídeo que eu tô gravando agora. Não sei se vocês perceberam, mas falei que eu tenho 2 filhos e não tem nenhum aqui. Onde será que eles estão, hein? Alguém chuta? Sim, gente, com o pai. Inclusive, o pai deles que ofereceu, né, esse combinado da gente trocar, da gente fazer terças e quintas, esses momentos que eu tenho para não ser mãe, né, para fazer qualquer coisa que eu bem entender. E aí eu confio e delego, porque, gente, vou falar uma coisa, se a gente vai pedir ajuda, tô falando de outras pessoas, no caso de quem não tem o pai, porque pai não ajuda, pai faz a parte dele. Eu não vou nem enaltecer aqui meu marido, porque é muito legal o que ele fez, sim, mas está fazendo a obrigação de pai dele, certo? Ficou o dia inteiro fora trabalhando, mas agora tá assumindo o papel dele. Mas se você não tem um companheiro, ou o pai da criança não é presente, enfim, peça ajuda e saiba delegar. Teve uma vez que eu pedi ajuda para minha irmã, eu e o Marcelo, o pai, né? A gente queria ir num show. Ele tinha me dado de presente e aí eu chamei a minha irmã para ficar com os meninos. E eu peço mesmo, gente. Se a minha irmã não pode, peço pro meu irmão. Se meu irmão não pode, peço pra uma tia, peço para qualquer pessoa que eu confie. Por quê? Se a gente pede, igual eu já falei antes, a pessoa vai fazer. Ela vai, se ela puder fazer, ela vai fazer do melhor jeito que ela puder. E tá tudo bem. E aí, quando a gente cria essa rotina de, bom, eu preciso de ajuda, eu vou pedir para quem eu confio, as crianças se acostumam, a gente se acostuma e a gente começa a ter tempo, começa a viver, né? Sair para jantar, fazer um treino ou vir trabalhar, né? Porque trabalhar para homem é obrigação, para mãe é luxo. A gente trabalha nas horas vagas, né, gente? A gente trabalha quando dá e se der. Quantas mães foram forçadas a empreender depois que tiveram filhos? Ou porque não eram mais interessantes para a empresa, ou porque foram mandadas embora, ou porque não tinham com quem deixar a criança, porque não tinha vaga na creche, não tem como pagar uma pessoa para cuidar. E aí você faz o que com a criança? Algum pai aí já se ofereceu? Não, deixa que eu fique em casa? Difícil, né? Hoje em dia, isso tá mudando um pouco, mas ainda não é a realidade da maior parte da população, certo? A bomba fica com a gente, amigas!
E é o que eu falei, meu marido falou, vai lá e faz, mas não é todo marido que faz isso não. E pra ele chegar nesse ponto, eu tive um trabalhinho de formiguinha ali dia a dia mostrando pra ele que não, o filho não é da mãe, o filho é dos dois, entendeu? E se você não tem um marido, você tem que ter um pai presente. Se você não tem um pai presente, você precisa de rede de apoio. Peça, tá? Se você mora perto de mim, pode pedir pra mim também, porque eu já cuidei de filho de várias pessoas, posso cuidar do seu também. Mas enfim, o que eu queria falar é que assim, a minha rotininha hoje com os meninos, como somos geralmente só nós três, enquanto o papai tá trabalhando, ela é bem organizada. A primeira coisa que eu faço durante a manhã é cuidar deles. Encher o potinho de amor deles, vocês já ouviram falar disso? Criança precisa de contato, né? Precisa de carinho, precisa de amor, precisa de atenção. Então, logo de manhã, minha atenção é voltada para eles. E antes de eu tomar café até, viu, gente? Então, não é aquela, nossa, Ana, você consegue fazer tudo. Não. Eu tenho, logicamente, noção de que as prioridades são os dois. Então, de manhã, eu dou café da manhã. Às vezes o Marcelo dá quando ele não sai pra correr. Eu cuido dos dois em questão de higiene, troca, banheiro, escova dente, toma os remedinhos, enfim. E aí a gente vai brincar, é o tal do tempo de qualidade. E aí a gente escolhe alguma coisa para brincar juntos ou para fazer juntos de manhã, para um curtir o outro. E aí que vem o pulo do gato. Nessa hora, eu faço um combinado com eles antes da ação começar. Então, se eles pedem assim, mamãe, brinca comigo de Lego? Eu falo, brinco, filho. Então, vamos fazer o seguinte, a mamãe vai colocar o alarme do celular até a hora que a mamãe pode brincar. Quando o alarme apitar, eu vou parar de brincar e vou tomar meu café da manhã, tudo bem? Aí, gente, uma dica que eu dou é, validem o combinado com as crianças. Perguntem para eles, tudo bem esse combinado para vocês? Eles sempre falam sim, né? Então, qual é o nosso combinado? A mamãe vai brincar até apitar o alarme. Tá bom, e quando apitar o alarme, o que a mamãe vai fazer? A mamãe vai tomar café da manhã. Exatamente. Então, filhos, a hora que for o meu café da manhã, vocês continuam brincando ou pode assistir um desenho, enfim, aí você lista o que você gostaria que seu filho fizesse e vai, entendeu? Apitou o alarme, você levanta e vai. E eles não vão ficar chateados, sabe por quê? Porque você combinou, eles entenderam e você encheu o potinho de amor deles antes. Então eu brinquei, eu beijei, eu abracei, eu cheirei, a gente fica ali naquele momentinho que geralmente é o que eu posto ali no meu feed, né? E depois desse momento, chegou a minha hora. Aí, tá todo mundo alimentado, limpo e com um potinho de amor calibrado. Eu vou lá e preparo o meu café da manhã com calma, eu sento, eu como, aí eu olho o Instagram, né, faço uns stories e tal. Acabou o café da manhã, eu vou começar o quê? A lida do dia. Então, nessa hora, geralmente eu proponho uma atividade para eles, né? Então, de manhã a gente brinca mais livre e nessa hora eu proponho alguma coisa. Pode ser brincar de areia, pode ser qualquer dessas brincadeiras que eu posto aí no meu feed, no Instagram. E aí eles geralmente fazem sozinhos, eu sento um pouquinho, explico como que é, mostro a novidade, faço todo um teatrinho. E aí enquanto eles brincam eu falo, bom, então agora que vocês vão brincar, mamãe vai lavar a louça. Agora eu vou arrumar os quartos. E aí eu explico para eles. E é importante que a gente cheque se eles entenderam ou não. Então lá em casa é assim, filhos, agora eu vou lavar a louça, ok? Ah, tá bom, mamãe. Aí eu falo, se vocês precisarem da mamãe, eu estou na cozinha. Eu nomeio o lugar que eu estou. Porque aí você diminui aquele mãe, mãe, mãe. E aí eu ensino eles o quê? Vocês têm pernas. Querem falar com a mamãe? Vão até a cozinha. A mamãe vai estar lá. E lógico, gente, às vezes eu preciso parar o que eu tô fazendo para apartar uma briga, para ajudar um, para ir limpar o outro no banheiro, e isso é a maternidade. Mas o que eu estou dizendo é que assim, não vai ser perfeito, mas vai ser mais organizado e vai ser mais leve. Então, de manhã geralmente eu já dou a geral na casa, e aí, quando eles acabam de brincar, se sobra tempo eu vou fazer meu treino, e aí nessa hora
eu uso a tela para me ajudar. Eles amam ver vídeo, assistir desenho, enfim, e eu controlo super. Então, nessa hora que meu treino dura geralmente meia hora, o que que eu faço? Antes do treino, põe o almoço no fogo, né? O que dá pra ser sozinho, por exemplo, panela de arroz, que aí o arroz não queima enquanto está no treino. Já cozinha os legumes ali no vapor na panela de arroz mesmo. Alguma coisa no forno, coloquei aquilo para otimizar o tempo, vou fazer meu treino. Enquanto eu tô no treino, eu ponho uma coisa que eu sei que vai acalmar os dois, para eu poder fazer o quê? Curtir o meu momento em paz. São 15 minutos, 20 minutos, mas gente, para uma criança, 15 minutos às vezes é uma eternidade. Tem muitos dias que rola super, e tem dias que você mal começa e já é um quebra-pau danado e você tem que parar. Mas, gente, é a prática que leva à perfeição, certo? A rotina só funciona se ela é testada na prática. Então, nada te impede de mudar o horário. Mas por que eu tô falando isso? Para vocês terem uma ideia de como eu consigo fazer essas coisas todas e ainda brincar, cuidar, ter tempo para eles, enfim, cuidar da casa, comida, né? Porque, gente, não dá. A gente tem que saber que não dá pra gente fazer tudo. E aí, é a hora de listar as prioridades. O que eu preciso fazer no dia. E o que eu quero fazer no dia. O que eu não preciso, o que não é essencial, é o que eu vou deixar se não sobrar tempo. E se for um dia calmo e sobrar tempo depois, tudo bem. Aí eu volto lá e faço, né? Beleza, almoçamos. Depois do almoço escovar dentes e deitar. Uma coisa que eu me orgulho muito de conseguir ter feito é ensinar os meus filhos a adormecerem sozinhos. Eles não precisam de mim e eles gostam de dormir. E aí eu depois vou fazer um outro vídeo contando a nossa saga do sono até chegar nesse modelo ideal, que não foi de uma hora para outra. Foi quase aí um ano de tentativa e erro. Mas agora eu falo assim, combino com eles. Filhos, nós vamos almoçar, comer a fruta, escovar os dentes e depois nós vamos... Aí eles já falam, dormir. Aí, eles escovaram o dente, eles já vão e deitam. Eles deitam, eu deixo a porta do quarto aberta e vou fazendo a minha vida. Aí eu vou fazendo o que não é essencial. Vou estendendo uma cama, vou abrindo uma janela, tirando um lixo. Nesse momento, eles dormem, eles adormecem e pegam no sono sozinhos. Aí é a hora que eu fecho a porta deles e paro tudo que eu tô fazendo e não abro mão desse momento. É o meu descanso. Nessa hora, eu posso assistir um seriado, comer alguma coisa gostosa que eles não podem ver que eu tô comendo, né? Fazer um café, enfim, eu fico de pernas pro ar quase todos os dias, todo o período da soneca deles. E aí vocês vão me perguntar, nossa, Ana, mas e o resto da casa? Você não podia estar otimizando? Você não podia estar gravando esse vídeo, por exemplo, nesse horário? Podia, gente, eu podia ser a Mulher Maravilha, eu podia ser a Amélia, que era mulher de verdade, mas e aí eu ia fazer o quê? Parte daqueles mais de 30% das mães infelizes, entendeu? Porque não tem como eu estar pronta para o segundo turno da tarde se eu não recuperar minhas energias. Pois aí pensa, eu já treinei, eu já fiz almoço, eu já cuidei de filho, eu já cuidei de casa, eu já fiz milhões de coisas. Então o corpo precisa. O seu marido aí, ou qualquer homem que não seja pai ou seja pai, depois da 1 da tarde, o que ele faz? Ele tira 1 hora, pelo menos, de almoço, certo? Cadê a tua hora de almoço, amiga? Como você faz 1 hora de almoço se você tá em casa? Não faz, né? Aliás, eu acho que você nem come. A maioria das minhas amigas come o resto do prato do filho. E eu acho isso o ó. Primeiro que resto de prato de filho, né? Às vezes, no caso dos meus, nem sobra, não alimenta. Segundo que cadê o seu momento, né? A gente faz aquele pratinho tão bonitinho pro filho, quer que ele coma, pica uma frutinha, dá um iogurte e você come o quê? Um pão depois. Abre um salgadinho e uma Coca-Cola. Gente, não. Pra mim, não. Então, nessa hora que eles dormem, eu me cuido. Eu descanso. Porque aí, a hora que eles acordam, eu tô de bom humor, né? Eu tô pronta pro segundo turno. E aí, à tarde, a gente recomeça a rotina de gastar a energia deles pra depois à noite eles dormirem. Aí, na parte da tarde, a gente tem que ter o cuidado de
carregar o potinho de amor deles. Então, a primeira coisa que eu faço quando eles acordam é encher de novo esse potinho de amor. A gente brinca de novo de coisa que eles queiram, a gente curte momento junto, então pode ser ver um desenho, ir na rede, fazer qualquer coisa que eles curtam. À tarde, às vezes, eles querem fazer alguma coisa na cozinha, acordam com vontade de comer bolo, a gente vai fazer um bolo, ou a gente vai brincar na areia, ou vai dar uma voltinha de carro, enfim. Aí é hora da gente reabastecer, né, o potinho deles, para depois eles conseguirem deixar a gente seguir com a rotina. Às vezes, isso dá super certo. Outras vezes, a tarde é caótica, eles acordam cheios de energia e é quando eu escrevo aqueles textões de desabafo aí, porque o dia foi punk. Mas o que me consola é que eles vão dormir, né? E a hora que eles dormem, eu vou ter o meu segundo momento de descanso do dia. Então, para vocês entenderem, a gente faz uma rotina da noite que funciona super bem desde os 8 meses, que é jantar, frutinha, higiene, banho e cama. Deitou na cama, tudo apagado, né? A gente evita tela à noite para não ficar aquele estímulo e tal. Deitou na cama, a gente faz a oração e aí vocês seguem o que vocês acharem melhor aí dentro da crença de vocês. A gente revê o que foi bom no dia, a gente pede desculpa pelas coisas que a gente possa ter feito um pro outro. E aí eu falo beijo, te amo, boa noite e saio de cena. Por quê? Porque aí é a hora que o pai assume. Aí chega o papai pra contar a história, abraçar e esperar eles dormirem. E ele fica ali, paradinho no quarto. O quarto deles tem uma cama de casal e um colchãozinho, né, de sentar pra brincar. Ele senta ali naquele colchãozinho. Quando eles adormecem, vida nova de novo. A gente tem tempo pra gente, eu fico no sofá esse tempo, então às vezes quando não deu tempo eu vou tomar banho, eu vou jantar, aí vou ligar a TV, aí vou ficar na internet, às vezes eu treino nesse horário da noite, quando foi um dia caótico, né? E aí depois do treino mereço um lanchinho gostoso, uma comidinha que eu queira comer, né? Um autocuidado. Fazer a unha também, gente, é uma coisa que eu adoro. Mas o que eu queria falar é que, assim, dá tempo pra tudo. Tudo que é essencial, gente. Óbvio que nem hoje, pra estar aqui, eu tenho uma cesta de cueca, meia, tudo miniatura que eu não dobrei. Por quê? Isso é essencial? Não. Isso gasta alguma caloria? Né? Pra eu contar como atividade física? Também não. Isso deixa alguém mais feliz? Não. Se são 3 não, isso pode esperar. E aí, sabe que horas que eu vou fazer isso? Quando der. Então, se eu chegar em casa, tiver tudo tranquilo, eles já estiverem dormindo, enquanto eu vejo um seriado, pode ser que eu dobre. Se eu chegar cansada e não tiver afim, se eu achar que aquilo vai me irritar, vai me estressar, aquilo fica. E aí, depois do banho, a gente pega uma cueca pra eles, uma meia pra eles, dá bacia e tá tudo bem. E sabe por que tá tudo bem? Porque eu tô mais calma, eles estão mais calmos, a gente tá criando memórias, momentos de qualidade, a rotina funciona, tá todo mundo se cuidando, se preservando e a vida fica um pouco mais leve, entendeu? Não é que vai ficar, nossa, 100%, nossa, a sua vida é maravilhosa, você consegue fazer tudo, não. Mas a gente vai impor pouco a pouco a nossa pessoa, entendeu? E as nossas necessidades e o que a gente gosta e o que a gente quer fazer também. Tanto para a sociedade, quanto para os maridos ou companheiros, companheiras, enfim, qual for o seu caso, quanto para os nossos próprios filhos. Porque pensa, como é que eu quero educar pelo exemplo se o exemplo que eu dou é de uma pessoa acabada, que não se cuida, que não tem tempo para nada, que vive estressada, cansada e que não é feliz? Se o que eu quero mais da vida deles é que eles sejam felizes. Então eu vou mostrar para eles como. Eu vou impor os limites, fazer combinados, organizar a rotina e, mais importante de tudo, lembrar que eu sou gente. Acima de ser mãe, existe uma pessoa e que eu não quero ser conhecida só como a Ana, mãe dos gêmeos, e sim a Ana. A Ana, minha amiga, a Ana, professora,
a Ana do Instagram, a Ana, mãe do Joca e do Samuca, a Ana, enfim, entendeu? Esse é meu nome. Meu nome é Ana Luísa e não mãe. Se eu faço o que eu faço, é porque eu quero, é porque me faz bem. Agora, você também tem essa chance, entendeu? Você tem chance de organizar sua rotina, e aí se você precisar de ajuda, comenta aqui pra mim. O que eu queria te pedir? Queria saber, você, amiga, que tá aí ouvindo meu vídeo todo esse tempo, você tá fazendo alguma coisa por você? Como é que tá a sua felicidade? As suas realizações, né? Você tá sendo gente? Ou você tá só sendo mãe?